Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje nós vamos estar, irmãos, passando a lição número 2 da nossa nova revista, que tem por título A Justiça Divina. Nós estamos no quarto trimestre, último trimestre aí do ano, qual nós vamos estar passando. E ela tem por tema Venha o Fim, que está relacionado ao capítulo Ezequiel, capítulo 7. O texto, mas antes de nós estar iniciando, quero estar começando com uma oração junto com os irmãos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estar ensinando os seus filhos e com eles aprendendo, Pai, da sua palavra. Abençoa, Senhor Jesus, cada um que está vendo esse vídeo. Venha, Pai, dando sabedoria, entendimento e o compreendimento da sua palavra. Pai, abençoa este estudo, abençoa mais este trimestre ao qual nós estamos participando, Jesus. Em nome de Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Aqui nesta lição tem o textuário que diz assim: E tu, ó Filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. A verdade prática diz assim, irmãos: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Como nós vimos na lição anterior, a qual o pastor Sandro estava passando, deu essa aula, Ezequiel, ele foi um atalaia de Deus. Ele foi separado para anunciar a volta de Jesus, todas as coisas que Deus falava através dele ali, que ele passava para o povo de Israel. Como nós vemos aqui, ele alertava o povo do iminente perigo e anunciava o inevitável juízo divino, que já se aproximava naquele tempo. Por causa que mais para frente nós vamos ver que eles foram cativos da Babilônia, foram levados a cativo. E a leitura nossa bíblica em classe, que se encontra em Ezequiel 7, do 1 ao 10, diz assim: Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as suas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que só um mal vem o fim vem, despertou-se contra ti, e eis que vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não da alegria. Sobre os montes, agora depressa, derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti as tuas abominações, estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor, o Senhor, castigo. Eis que aqui o dia, eis que vem a tua ruína. Já floresceu a vara, reverdeceu a sorbeta. Então nós vemos aqui que esta revista, irmão, esta lição, a qual nós vamos estar entrando agora, ela é referente ao capítulo 7 de Ezequiel, onde nós acabamos de ler aqui, onde Deus fala sobre o seu juízo divino sobre o povo de Israel. Então, nós vemos que
é endereçado, esse capítulo de Ezequiel, ele é endereçado até ao povo de Israel. Só que também ele tem particularmente, elas têm implicações globais. No caso, serviu para o povo de Israel, mas serve para todo mundo da face da terra. Serve para nós nos dias de hoje, que nós somos alertados e assim alertamos outras pessoas como atalaia de Deus sobre o fim, o juízo final de Deus. Então, serviu naquele tempo e serve para nós. Ele tem implicações globais, é para um todo e não só para o povo de Israel. O povo de Israel, Babilônia, eles recusaram as mensagens dos profetas, principalmente Ezequiel e Jeremias, aonde eles não acreditaram quando Deus falou através dos profetas que pessoas ímpias poderiam possuir e conquistar e destruir o templo, né, deles naquele tempo. Então eles não acreditaram. Então quando Jeremias chegou para eles falando que Deus tinha mandado eles se entregar aos babilônicos, eles não aceitaram. Como que pode alguém ímpio poder conquistar as nossas terras dadas pelos nossos antepassados, pelos profetas, e destruir o nosso templo? Então eles não aceitaram o que Deus estava falando através do profeta. A profecia a qual nós vimos aqui, Ezequiel ele introduz uma profecia de forma usual. Como que é a maneira que os profetas antigamente eles iniciavam a profecia. Como nós vemos que ele fala: e veio a minha palavra, e veio a palavra do Senhor a mim. Então, isso já mostra a autoridade divina naquela profecia, que não vinha do homem, mas sim de Deus, porque já iniciava-se explicando: e veio a palavra do Senhor a mim. Então, e essa já é uma marca registrada dos profetas de Javé, que é o nosso Deus. Isso mostra que Deus, ele é a fonte das profecias. Como nós vemos, eu separei aqui um versículo, irmãos, que em 2 Pedro 1:20, aí versículo 21, diz assim, ó: acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas dos homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então nós podemos ver a palavra mesmo falando que as profecias não surgiam do homem, não da interpretação do homem, mas sim guiadas através de homens santos, mas guiadas pelo Espírito Santo, a qual Deus falava com eles, para eles profetizar, para eles falar aquilo para o povo que Deus estava querendo dizer. Então, esse daí, a profecia o qual nós estamos falando, ela é diferente da profecia, da natureza da atividade profética inicial. Como assim diferente? Bom, antigamente, como nós vemos no Antigo Testamento, no início, Deus falava muito com o seu povo através de visões. Então, essa profecia ela mudou ali, aonde foi de forma usual a qual Deus falava com o profeta e ele falava com o povo. Então, deu uma mudada ali na maneira qual Deus falava com o povo. Então nós vemos que a terra de Israel, ela vai aparecer 17 vezes, irmãos. Aqui no parágrafo 2 do primeiro ponto, a terra de Israel vai aparecer 17 vezes no livro de Ezequiel, porque ela
indica a ira divina ao povo de Israel no seu próprio território, ao qual Deus já tinha se entristecido com eles. Ele estava irado, porque não estavam querendo ouvir a voz de Deus. Então, nós podemos ver que esse castigo, ele é um castigo cósmico, caráter cósmico, que Deus estava tratando com eles. Por quê, irmãos? Porque ele é uma expressão exclusiva a outros lugares, uma expressão escatológica, que quer dizer assim: o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Então, como eu falei já hoje, um pouco atrás, a profecia que o fim vem sobre os quatro cantos da terra, ele é um todo. Então ele se encaixa até no nosso presente ou no nosso futuro quando Jesus voltar. Porque a ira do Senhor vai cair sobre a terra. E a sua justiça divina vai vir. Então nós podemos ver que a Bíblia ela se refere a toda a terra, a toda. Em Apocalipse 7:1, deixa eu pegar só a Bíblia aqui, irmãos, que eu deixei marcada na Bíblia. Apocalipse 7:1 diz assim: depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou contra as árvores qualquer. Então nós vemos que há muito tempo atrás Deus já fala sobre o fim, como aconteceu no tempo de Noé, quando ele mesmo fala. Mais para frente eu separei um versículo aqui, ao qual ele fala sobre o fim. Então Deus, como ele se entristeceu com as atrocidades, as coisas que haviam acontecendo sobre o povo, o que o povo estava ali fazendo, ele se irou. Então ele quis tratar aquele povo, tratar no cativeiro, mas mesmo assim eles não se renderam, eles não deram ouvido à voz de Deus. E o Atalaia, Jeremias, Ezequiel falaram com o povo e eles não deram ouvido. Então Deus fez. Mais para frente nós vamos falar sobre o rei que Nabucodonosor, que foi o que fez, que Deus usou ele para poder cumprir essa profecia, como falou através dos seus atalaia. Então, nós vemos aqui no parágrafo 3, que diz quando, ou agora. Nós vemos nos versículos onde nós lemos ali na leitura em classe, que fala o agora. Que Deus tem pressa de vir para o juízo. Aqui no versículo 7 ele fala: e vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Então, lá, ó, agora depressa derramarei o meu furor sobre ti. E assim continua os versículos, irmãos. Então nós vemos que o agora ele ressalta uma iminência do fim. A nossa palavra-chave dessa lição é o fim. Então nós vemos que ele sempre está ali, Deus está com pressa. Ressalta ali a pressa de Deus vir com a sua ira para que aquele povo pudesse ser tratado, para eles reconhecessem que eles deviam sim ter ouvido a voz de Deus. Então, Deus fala que depressa derramarei meu furor sobre ti. Então Deus ele tinha pressa, e ele tem pressa até nos dias de hoje de voltar para poder salvar os seus filhos, salvar aqueles que são salvos, aqueles que estão arrependidos. Nós vemos aqui no ponto 2, irmãos, que fala sobre o fim. No primeiro parágrafo, no sentido, a palavra fim, a qual eu estava falando agora,
ela tem um sentido de destruição, um sentido de ruína, de morte, de condenação. Quando a gente fala assim, não, acabou, não tem mais jeito, já só Deus na causa. Então nós estamos dando uma expressão que aquilo que aconteceu já não tem mais uma saída, não tem como voltar atrás. Aquilo ali acabou. Então quando a gente fala no fim, a gente sabe que é onde finalizou ali o processo que você estava fazendo, aonde você estava, o que você estava fazendo. Então a gente sabe que esta palavra, ela tem um contexto de julgamento, entende? Em Gênesis 6:13, aonde eu separei sobre Noé, diz assim, irmãos: então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos está chegando perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, e eu os destruirei com a terra. Apocalipse 3:11, onde nós vemos aqui que falamos que Deus estava com pressa, diz assim, ó, e venham sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então Deus já nos fala há muito tempo para nós estar se preparando, porque nós não sabemos o dia nem a hora ao qual o Senhor vai voltar. Assim como Deus estava tratando com o povo de Israel neste tempo, e eles não deram ouvidos. Nós temos que dar ouvido à palavra de Deus, ao que os atalaias de Deus nos dias de hoje estão nos alertando sobre a ira divina de Deus. Então, vamos estar dando continuidade aqui, irmãos, sobre o fim. Então nós vemos que o fim, como Deus falou a Noé, ele queria acabar com o povo. Ele tinha se entristecido, ele ficou irado com tanta soberba daquele povo. As coisas que eles andavam fazendo, até quando ele destruiu Sodoma e Gomorra, que Deus acabou com eles, porque Deus se entristeceu com essa atitude deles, com as coisas que eles andavam fazendo. Então, o fim é onde não há mais solução. Chegou o fim, irmãos. A nós só temos que entregar na mão de Deus. No segundo parágrafo, fala sobre as expressões repetidas sobre o fim, irmãos. Aqui é onde fala assim, a repetição da expressão vem o fim vem. E essa expressão nós podemos ver na leitura em classe, que ela era bem repetida. No versículo 2 aqui e no versículo 3, que fala: e tu, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira. E mais para frente, no versículo 6, fala: vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem a tua sentença. Então, esta repetição de vem o fim vem, ele, acredito eu que ele chama a atenção do leitor. Então, nós estamos lendo e nós ficamos apavorados em saber que o fim está próximo, está acabando, já não tem mais solução. Então, acredito que Ezequiel, como atalaia de Israel, ele tenha sido causar pânico no destinatário original. Como assim? Ele teve por autoria mostrar que Deus estava determinado e era para as pessoas se atentar, porque o fim estava próximo. E as pessoas, como eu falei, não deram ouvidos. E ele ali, com suas maneiras de atentar o povo sobre os sinais ao qual Deus tinha mostrado e falado com ele, e como atalaia ele foi passar para as outras pessoas. Então nós vemos que esta repetição
era para chamar mais a atenção dos leitores, das pessoas, e eles, mesmo assim, não confiaram na palavra de Ezequiel. E vinha chamando o povo, os profetas, já eles durante séculos, muito tempo atrás, eles já vinham chamando o povo, que era conhecedor da lei de Moisés e também do pacto de Sinai, ao arrependimento, porque o povo estava sendo informado de que o juízo divino ele era real. E nós sabemos que Deus sim tratou com o povo no cativeiro. Ele mandou avisar para eles se entregarem, e eles não se entregaram. Deus fez com que eles fossem levados a cativos. Então nós vemos que Deus ele faz isso não para mostrar que ele é fraco, que ele não pode fazer com que seus filhos vençam a batalha. Quando ele coloca a gente em batalha, a gente vence. Sim, nós vencemos, mas aqui Deus queria tratar pelas rebeldias que o povo estava tendo. Então nós vemos que Deus usou o rei para poder fazer isso. No terceiro parágrafo do ponto 2, irmãos, nós vemos aqui que no versículo 4 e 9, eles repetem. E ninguém deve se surpreender com a intensidade deste juízo comunicado de antemão. Por quê, irmãos? Por causa que muito tempo atrás, desde muito tempo, Deus já fala com o povo de Israel e fala conosco nos dias de hoje. Eu sempre vou trazer isto para o tempo de hoje, porque há muitos levitas que quando estão louvando começam a ministrar a palavra, pregadores do Senhor ali, a hora que vão pregar a palavra de Deus, eles anunciam a volta de Jesus. Então, nós somos avisados no tempo de hoje. Como a palavra fala, Deus ele virá, Jesus virá como um ladrão. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Então nós temos que andar preparado, porque nós já fomos avisados de antemão que a volta de Jesus vai acontecer. E se nós ficarmos dormindo, nós ficaremos como as virgens que não eram prudentes, as virgens loucas, porque as que estavam preparadas foram com o noivo. E se nós trazermos para o tempo de hoje esta palavra, nós temos que estar preparados como as virgens prudentes, cheios do azeite, cheio do Espírito Santo, cheio da unção do Senhor, para que quando Jesus voltar, nós possamos subir com Ele, nós possamos cantar Santo, Santo é o Senhor, junto com os anjos lá na glória, porque nós sabemos que quem não estiver preparado não vai poder ir para a eternidade com o Senhor. Então, nós vemos aqui que esta repetição, nós não devemos nos assustar, não devemos se surpreender, porque Deus já falava com o povo. E em 2 Crônicas 3,16, irmãos, diz assim, eles, porém, zombaram das mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, escarneceram os seus profetas, até que a ira do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que não houve mais nenhum remédio. A ira do Senhor chegou tão grande, tão forte, que não tinha com o que parar, não tinha mais remédios para sarar a vontade que Deus estava de castigar esse povo, por causa que Deus se entristeceu demais com o que eles estavam fazendo, o que eles andavam fazendo. Todos estão sendo informados, irmãos, nós estamos sendo informados há muito tempo, de antemão já, irmãos, para que sobre a causa da destruição, ela é dada a oportunidade de arrependimento, nós possamos ser salvos. Ali as palavras vêm, as coisas acontecem, mas nós podemos nos arrepender. E Deus está de braços abertos para nos aceitar, está de braços abertos para que os seus filhos possam se reconciliar com Ele. Aleluia. No ponto 3, irmãos, fala no primeiro parágrafo, já floresceu a vara. Ezequiel ele faz uma analogia botânica de uma metáfora, a qual fala, palavra profética anuncia, veio a ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba.
Então, essas palavras, irmãos, elas significam que, na verdade, elas existem várias interpretações dessa palavra. Mas aqui a mais considera esta vara como o rei, a mais considerável para nós, uma das principais, é que esta vara seria como o rei do Nabucodonosor. Por quê, irmãos? Porque ele foi o rei da Síria que foi chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel no reino do norte, e da mesma forma Javé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como azorrigue para chicotear Jerusalém em Judá. Então, o povo não deu ouvido aos profetas de Deus, os atalaias. Então Deus usou o rei Nabucodonosor para que pudesse levar eles cativos, para poderem ser tratados no cativeiro babilônico. Então, nós vemos que esta profecia, ele fala a analogia a qual Ezequiel usa da vara, ele quer dizer que o rei Nabucodonosor, Deus usou ele para chicotear o povo, para que eles pudessem aprender que existe um Deus acima de nós, que nós devemos nos prostrar, devemos adorar a Ele. No segundo parágrafo, irmãos, diz: reverdeceu a soberba. O rei Nabucodonosor, irmãos, ele extrapolou dos limites. Ele foi um pouquinho além do que Deus permitia. Ele, no seu foi muito cruel na aplicação dos castigos, enquanto o povo de Israel estava no cativeiro. Mas Deus não deu esta autoridade, não mandou o rei proceder desta maneira, entende? Então, Deus deu a autoridade ali, sim, para que ele pudesse levar o povo de Israel a cativo, mas também não para judiar demais, não para escravizar demais. Então nós vemos aqui que o rei ele extrapolou dos limites um pouco. E então, ainda nos dias de hoje, como nós vemos que Deus ele ainda julga os poderosos que abusam da autoridade. Eles cometem atrocidades, então Deus trata com eles também, independente das coisas que eles fazem, abusando da sua autoridade, como da lei. Então, Deus começa a tratar, independente do seu cargo. E às vezes, irmãos, isso acaba respingando, isso às vezes acaba afetando até o próprio povo. Como nós vemos aqui, o castigo definitivo é individual na eternidade. Então nós vemos que nós podemos fazer todas as coisas nesta terra, mas no dia do juízo final, o castigo mesmo vai ser individual na eternidade. Aí sim, como eu estava falando, irmãos, se nós não estivermos preparados como aquelas virgens prudentes, nós não vamos poder conhecer o reino do céu. O rei Nabucodonosor, como para alguns irmãos que não conhecem, ele era filho de Nabopolassar, que reinou 21 anos na Babilônia, irmãos. Então, ele ali, como eu estava falando no início, Deus não entregou o povo para ser cativo, para a Babilônia, porque Deus era fraco e não conseguia fazer com que o povo guerreasse e ganhasse a guerra. Mas Deus queria tratar com o povo. Deus entregou a eles por amor, para que não perdessem eles, para que eles pudessem ser tratados naquele cativeiro. Nós vemos que a Babilônia, ela também tem origem acádica, Bab-Ili, que uma tradução quer dizer portão de deuses. Então, nós vemos outros nomes, a Septuaginta usa a forma grega Babilônia. O nome do país é o mesmo da sua capital. Nós vemos que os
caldeus e babilônios eram, no princípio, povos distintos, que a palavra Kashdu significa conquistadores, e era usada para identificar as diversas tribos semitas que o povoaram ao norte. Peço desculpa aos irmãos, mas algumas palavras eu não sei falar, né? O português dela, Kashdu. E nós vemos então que a Babilônia, desde o dia de Abraão, Isaías fala de Babilônia e de caldeus, referindo-se ao mesmo império. Então, antes já, Isaías falava sobre a Babilônia. Então, irmãos, para nós concluirmos, nós vemos que os julgamentos na história mostram que o pecado não ficará impune, porque a única maneira de escapar desta condenação é através do arrependimento. Às vezes nós achamos que não tem mais solução, que nós não podemos, se nós continuar dessa maneira, não vamos ter mais solução. Mas Deus, Ele fala nesta noite, neste momento ao qual você está vendo este vídeo. Ainda tem solução. E Deus quer tratar com você, quer tratar comigo, com cada um que está vendo esse vídeo. E nós sabemos que, independente da maneira que você estiver, não importa, Deus sempre vai estar de braços abertos. Porque Deus ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas ama o pecador. Independente das coisas que você anda fazendo, independente das coisas que tem feito, que desagradam os olhos de Deus. Ele ama você. Ele me ama, independente das atitudes que a gente tem no dia a dia. Então, Deus, Ele trata com cada um de uma maneira diferente, de uma maneira especial, porque Ele não quer perder nenhum filho dele. Então, esta foi a nossa lição, irmãos. O Deus, Ele é forte para vencer guerras. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o princípio e o fim. Ele tem o poder de fazer e desfazer, e nós sabemos disso. Por isso, não desanime, por causa que ainda há esperança para a árvore cortada. Como diz o louvor, ainda há esperança. E a esperança é você se arrepender, você se prostrar diante dos pés do Senhor. Porque o dia do Senhor vem, e vai vir a sua ira sobre o povo da terra e sobre as suas atitudes. E como a palavra diz, Ele vai colocar os caminhos nossos contra nós mesmos. Tudo aquilo que nós fez, Deus vai colocar para bater de frente conosco. Você fez isso. Não era a minha vontade, mas você fez. Então ainda tem tempo, irmão. Vamos nos arrepender. Se arrependemos todos os dias das coisas que nós fazemos. Vamos prostrar e deixar tudo diante dos pés do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade. Peço desculpa aos irmãos por algo que eu falei, ou se faltou eu falar. Nós estamos começando essa caminhada agora de ensino bíblico, então peço compreensão dos irmãos. Eu agradeço essa oportunidade e eu fico muito feliz com cada um que está vendo este vídeo. Se puder compartilhar, logo após eu vou deixar o canal do Pastor Sandro do YouTube na descrição deste vídeo, desta live, e os irmãos que puderem compartilhem, vão lá, se inscrevem no canal, que sempre nós vamos estar postando vídeo de estudo bíblico, sempre nós vamos estar tendo uma novidade lá. Eu agradeço e a paz esteja com cada um de vocês. Amém, irmãos.